Olá! Olha só, a COP30, a Conferência do Clima, está chegando, vai ser lá em Belém. E por isso mesmo, agora é a hora perfeita para a gente entender a fundo uma questão que é, assim, fundamental. Quais são de verdade os deveres legais que os países têm diante da crise climática? Bom, vamos mergulhar nisso. E a pergunta de $1 milhão é essa, né? De quem é a obrigação de salvar o planeta? Mas ó, isso aqui não é papo de filosofia não. É uma questão jurídica mesmo, com consequências gigantescas para o futuro de todo mundo. Vamos ver o que o direito internacional tem para dizer sobre isso. Para começar, a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Porque assim, não estamos falando de só mais uma questão ambiental, sabe? O que a gente vive é uma emergência de verdade, uma que redefine todos os riscos para a vida como a gente conhece. Essa frase é forte, né? Coloca tudo em perspectiva. É um problema que ameaça a própria existência, não só de algumas espécies ou de alguns lugares, mas dos sistemas que sustentam a vida e a saúde do planeta inteiro. Tá, o cenário é esse. É grave, mas e aí? De onde a gente tira uma luz sobre quem tem que fazer o quê? A boa notícia é que o direito internacional oferece um norte, um guia para a ação dos países, e que vem da mais alta corte do mundo. Então o que aconteceu foi o seguinte: a Assembleia Geral da ONU, vendo o tamanho do perigo, pediu à Corte Internacional de Justiça para emitir um parecer, para esclarecer exatamente quais são as obrigações dos países com as mudanças climáticas. É super importante entender isso aqui. Não é uma ordem, um comando. É mais como uma orientação de peso. Ué, mas se não é uma ordem, por que isso importa tanto? É que a força desse parecer está no conteúdo dele, na lógica jurídica que ele apresenta. E, vamos combinar, como os danos da mudança climática afetam todo mundo, sem exceção, ignorar essa orientação tem um custo altíssimo para a comunidade internacional inteira. Beleza, então vamos ao que interessa. Quais são essas obrigações, afinal? O parecer se baseia em alguns pilares, umas ideias centrais que definem essa responsabilidade dos Estados. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar, e talvez o mais fundamental, é o tal do dever de diligência devida. Isso é um princípio básico do direito internacional e, traduzindo, quer dizer que os países têm a obrigação de serem cuidadosos, de agirem para prevenir danos ambientais sérios. E olha o que isso significa na prática. Não é só criar uma lei e deixar lá no papel, não. É um pacote completo. É adotar as regras certas, ficar de olho para ver se estão sendo cumpridas, ter um controle administrativo e, o que é crucial, avaliar os riscos antes de algo dar errado. É uma obrigação de agir, de fazer. A omissão, o não fazer nada, também conta. Isso já puxa o gancho para o nosso segundo pilar, que faz uma conexão crucial. A gente precisa entender que a crise do clima não é só sobre o meio ambiente. Ela é, no fundo, uma crise de direitos humanos. A lógica é bem direta. A vulnerabilidade dos ecossistemas se transforma diretamente na vulnerabilidade das pessoas que dependem deles. Agora a gente chega num ponto-chave, o princípio da equidade, que muita gente conhece pela frase responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Pensa nisso como uma regra de calibragem, um ajuste. A ideia é, sim, a responsabilidade de proteger o clima é de todo mundo, mas a conta não é igual para todos. Ela é ajustada levando em conta o que cada país pode fazer e também a sua responsabilidade histórica no problema. E para fechar, essa discussão toda nos leva para um lugar ainda mais profundo, que vai além do que a gente tem que fazer hoje, agora. É uma responsabilidade que viaja no tempo, sabe? Que conecta o que a gente faz com o futuro de um jeito que tem peso legal. É aqui que entra o conceito de equidade intergeracional. E, de novo, isso não é só um pensamento bonito, uma filosofia. É uma obrigação que está lá, escrita na Convenção do Clima. É o dever de proteger o sistema climático, não só para nós que estamos aqui hoje, mas também para todas as gerações que vêm depois da gente. Para a gente sacar a dimensão disso tudo, vale a pena olhar a origem da palavra. Responsabilidade vem do latim respondere, que significa simplesmente responder. Ou seja, essas obrigações legais são a nossa resposta. A resposta que a humanidade precisa dar a uma situação que ameaça a nossa própria sobrevivência. E a gente termina com essa reflexão muito poderosa do Celso Laffer. O que ele está dizendo aqui e o que a gente está vendo acontecer é o nascimento de uma nova forma de responsabilidade jurídica entre os países. O assunto não é mais só sobre comércio ou fronteiras, é sobre a nossa resposta coletiva a um risco que afeta a vida na Terra. E a grande pergunta que fica no ar é, será que a gente vai estar à altura dessa responsabilidade?